Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eduardo do canal Mototrend, estou feliz porque hoje é o vídeo em que eu começo a falar para vocês da minha viagem junto com a minha esposa Fernanda, a nossa primeira viagem longa rumo à colônia do Sacramento no Uruguai, né? E como tudo isso começou? Tudo isso começou assistindo alguns vídeos na internet, alguns canais, principalmente crônicas de viajeiro, outras áreas, enfim, vendo algumas pessoas fazerem algumas maluquices, algumas viagens com motos de baixa cilindrada. Uma delas é a Lari Raal, que inclusive eu fiz uma live com ela aqui no canal. Isso fez com que nós começássemos a pensar o seguinte, né, que a melhor moto que existe é a sua, porque é ela que te leva para os lugares. E assistindo esses vídeos nós descobrimos também que nem sempre você precisa ter uma moto muito top para poder fazer aquela viagem que você sonha ou que você gostaria de fazer. Você consegue fazer com uma moto desde uma Pop 100, e Crônicas de Viajeiro, o Murat está aí para mostrar para a gente que dá para fazer, a própria Lari, a Sani, o Alfredo, né? Você consegue ver que eles já fizeram e estão fazendo viagens com motos assim, até motos muito caras como uma BMW ou uma Triumph 1250, 900 cilindradas e por aí. E aí, pensando a respeito dessa viagem, nós assistindo esses canais e conversando com pessoas, tomamos coragem e pensamos, bom, acho que chegou a hora de fazer a nossa. Para quem não sabe, eu tenho uma Yamaha Max Max, que eu comprei. Minha X Max é do primeiro lote, ela já está com 25 mil quilômetros, nunca me deu nenhum problema, e eu precisei pensar em várias coisas para planejar essa viagem. Olha que o planejamento foi feito um pouco rápido, né? Uma das coisas que eu pensei, né, alguns pontos, né, a serem pensados e planejados. Existe o lado teórico e existe o lado prático do planejamento. E o que é o lado teórico? É você colocar tudo no papel, você pesquisar, você olhar mapa, você debruçar um pouco sobre a internet, uma planilha de Excel, para poder entender se aquilo que você vai fazer é viável. E o prático é entender se a sua moto, não importa qual, ela está adequada para a viagem que você vai fazer. Então vocês vão ver que eu tive que fazer algumas pequenas alterações na minha moto para essa viagem. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Bom, mas hoje eu quero falar para vocês de como eu pensei, né, no meu planejamento teórico. Lembrando que eu não tive nenhuma base, eu não assisti nada a respeito de como planejar e eu fiz da melhor forma possível, né? Vou começar mostrando para vocês, né? Eu acho que o início de tudo é o trecho. Então você precisa saber para onde você quer ir, qual é o trecho que você vai fazer de ida e de volta, quantos quilômetros você está disposto, em média, a andar por dia e o que tem no meio do caminho que vai fazer com que você pare, de repente, um dia ou outro numa região para conhecer uma área. Por quê? Em primeiro lugar, né, qual que é o motivo de uma viagem de moto? O motivo inicial é que você aproveite a viagem. Então, de verdade, esquece, eu vou a 200 por hora, 180 por hora. Cara, ninguém que faz uma viagem decente de moto fica o tempo inteiro em velocidade a 180, 160, 200 por hora. Normalmente o pessoal vai a 100, 110 por hora, tá? Ah, e isso, grande parte, a maioria das motos faz, tirando as motos de baixa cilindrada que vão a 80 quilômetros por hora. Então, a primeira coisa é olhar para o mapa e entender quantos quilômetros você vai percorrer, a autonomia da sua moto com relação a, né, quanto que ela anda com o tanque. E, por exemplo, eu tenho que abastecer a cada 200 quilômetros, a cada 250, 300, 400, então você tem que ter um pouco essa noção. Os dias que você tem disponível na sua vida, né, porque eu não vivo de YouTube, eu preciso trabalhar também, então eu tenho dias, eu preciso de dias para fazer tudo isso. E uma outra coisa importante é o dinheiro. Quanto de dinheiro você tem e se o dinheiro que você tem ele é suficiente para fazer essa viagem. E eu vou dar algumas dicas para vocês do que fazer caso você não tenha também todo o dinheiro para fazer a viagem, tá bom? Bom, vou começar mostrando para vocês o mapa. Quais são os trechos da nossa viagem? Bom, eu vou separar em mapas de ida e volta porque fica mais fácil, porque o Google Maps não me permitiu colocar todos os trechos em um mapa só. Eu vou mostrar o mapa separado e depois eu mostro o mapa junto para vocês, tá? Bom, o início da viagem é em São Paulo, eu moro em São Paulo, e nós sairemos de São Paulo
e vamos até Balneário Camboriú. Então, quando você olha no mapa, né, você vê que de São Paulo para Camboriú, nós temos aí 588 quilômetros mais ou menos. Então, o primeiro dia vai ser um pouquinho mais puxado. Qual que é o planejamento? 600 quilômetros? Eu rodo 200, paro, 1 hora, não tem problema nenhum. Mais 200, paro mais um pouco. Ando mais 200, se for o caso, e aí eu chego no meu destino, tá? Segunda parada vai ser Blumenau. Depois de Blumenau, nós vamos para Porto Alegre. De Porto Alegre para Jaguarão. Jaguarão fica na divisa entre Brasil e Montevidéu, tá? Depois de Jaguarão, Montevidéu e o destino final é Colônia do Sacramento, no Uruguai. Esse trecho vai dar 2.251 quilômetros, tá bom? Agora vamos para a volta. A volta, nós sairemos de Colônia do Sacramento, passando por Montevidéu, e aí nós passaremos por Punta del Este, depois Chuí, que é o extremo sul do Brasil, depois Rio Grande, aí atravessaremos a balsa, dali para Caxias do Sul, Curitiba e São Paulo. Esse trecho, ele dá aí em torno de, acho que eu não tenho ele aqui, deixa eu ver, 2.162 quilômetros. Eu vou mostrar para vocês agora o mapa como fica completo de ida e volta. Bom, pessoal, esse é o mapa então total da nossa viagem. Então, total da nossa viagem vai dar em torno, tá? Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui o total aqui no mapa. 3.824 quilômetros, esse é o mapa, né? Mais ou menos é isso que vai dar a nossa viagem. Mas eu estou calculando aí uns 4.000 quilômetros, porque aqui tem Blumenau ainda, então vai dar um pouquinho mais, mas chegando aí nos 4.000 quilômetros, 4.100 quilômetros. Beleza? Então, feito isso, então eu sei que para eu rodar essa quilometragem toda, com X por dia, né, em quilometragem, com alguma parada no meio do caminho, eu consigo calcular quantos dias eu preciso. Bom, feito isso, eu pensei, bom, e agora, né? Como é que eu faço para não esquecer nada? Fui para a ideia número, para a parte 2 aí do meu planejamento, que é o planejamento teórico. Eu criei uma planilha que eu vou mostrar para vocês, e essa planilha, ela tem alguns itens dentro dela que eu acho que são os itens essenciais para a viagem. Primeiro, o roteiro da viagem. Segundo, itens da moto, documentos, itens do piloto e itens do garupa, tá? Para quem vai fazer acampamento, eu coloquei também itens de tecnologia e alguns itens para camping. Então, tudo isso você precisa preencher, precisa pensar com antecedência para que não falte nada. Vou passar com vocês aí, item por item. Vamos lá, roteiro da viagem, então. Os dados que eu coloquei aqui, pessoal, são dados teóricos, tá? Então, não se prendam a isso, cada pessoa vai fazer o seu trecho com a sua moto, com a autonomia, o valor do combustível, o hotel que você quer gastar, quanto você quer gastar de alimento por dia, isso é importante. Então, vamos lá. Colocando aqui na planilha, importante, essa planilha você mexe apenas nos itens na cor verde, tá bom? Então, preenchendo os itens da cor verde. A autonomia da minha X-Max, ela tem 260 quilômetros. Qual é o valor mais caro que eu vou pagar no tanque, né? Eu acredito que R$ 55 seja o valor mais caro, em média, que eu vou pagar no tanque. Claro que a gasolina no Uruguai é uma gasolina bastante cara. Então, sendo assim, eu acho que R$ 55 é um valor aí bacana para eu colocar de média. Então, células verdes que eu vou preencher apenas. E aí ele já me diz o seguinte, que eu vou precisar de 17 tanques para a viagem, que eu vou gastar mais ou menos R$ 910 de combustível nessa viagem. Bom, de São Paulo para Camboriú, então eu vou sair de São Paulo, então eu chego dia 21, saio 24, saio de Blumenau 24 e chego e depois, então eu chego dia 24 em Blumenau, saio 25 e assim por diante. Então eu vou colocar a data de chegada e as saídas. E aí daí por diante a planilha faz o cálculo sozinha. Quantos quilômetros cada trecho?
Isso é bastante importante. Então você vai no Google Maps, vai colocar de São Paulo para Camboriú. Coloca aqui. Quanto que é para Blumenau? Vai colocando aqui trecho por trecho. Então, hotel. Eu vou colocar aqui, por exemplo, tá? Eu andei fazendo algumas simulações. Vamos imaginar que você queira gastar por dia R$ 150 de hotel. Então, fazendo isso aqui, eu vou ficar 3 noites aqui em Camboriú, por exemplo, eu vou gastar R$ 650 de hotel, 150 para ficar aqui um dia em Blumenau, que eu só vou dormir, 150 em Porto Alegre, 150 em Jaguarão. Jaguarão em Montevidéu, vou 3 noites. 3 noites, 450. Mais uma noite, 150. Uma noite, 150. E uma noite, 150. A última noite não conta porque eu vou dormir em casa. Alimentação. Quanto você quer gastar por dia de alimentação? Isso é um dado importante. Então vamos imaginar que eu quero gastar R$ 100 por dia de alimento, eu e meu garupa. Isso é só uma suposição. Feito isso, pessoal, a planilha traz para a gente o seguinte: quanto eu vou gastar no total de hotel? R$ 2.000. Gasto de alimentação total 1.300, 910 de gasolina, ou seja, meu gasto previsto da viagem vai ser de R$ 4.208. Óbvio que isso vai aumentar ou vai diminuir. Por exemplo, aqui eu não coloquei pedágio, mas pedágio de moto costuma ser muito barato ou então você não paga. Mas isso aqui é só uma referência para você, tá bom? Média de quilometragem diária está dando 358 quilômetros. Média de hotel por dia, R$ 166. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui no hotel. Aqui em cima está errado. Média de hotel, R$ 150. E a média de alimentação, R$ 108,33. Essa é a média pelo número de dias, tá? Bom, e aí, pessoal, com isso você consegue ter uma ideia. Opa, aqui também conta aqui o último dia. Então é isso aí, 108, porque o último dia eu não durmo nenhuma noite, mas eu gasto na estrada. Então aqui, pessoal, você tem uma ideia do quanto você vai gastar nessa viagem, tá bom? Isso é importante. Dica que eu dou para vocês. Cara, eu não tenho a grana para ficar no hotel. Você vai viajar sozinha, você pode ficar em hostel, você pode ficar em camping caso você queira acampar. Você vai economizar muito dinheiro. Ou então não tenho dinheiro todo. Poxa, cara, eu quero dividir isso. Entra no hotéis.com, hotéis.com, patrocina nós, hein? E lá você consegue dividir algumas diárias em 3 vezes, em 4 vezes. Isso aí ajuda demais, tá? Que o hotel é um item pesado aí, dependendo do estilo e do perfil de viagem que você quer fazer. Feito isso, vamos para os itens da moto. Itens da moto. E aí cada um coloca aquilo que acha importante na tua moto. Então, por exemplo, a água, verificar a água da moto. Bomba de pneu, que eu acho essencial. Espaço para bagagem. Se você tem espaço na moto ou precisa fazer alguma adaptação, comprar o alforge, alguma coisa assim. Ferramentas que você precisa. Filtros, fluido de freio, kit de reparo, que para mim é o outro item essencial, macarrão, você tem que ter na moto. Lâmpadas se estão ok, tem que ter uma lanterna. Como está o óleo da tua moto? Então, poxa, eu vou rodar 4.000 quilômetros, seria interessante eu trocar o óleo antes de viajar, se eu troco a cada 5.000. E se você troca a cada 2.000, o que você vai fazer no meio do caminho? Isso é importante. Óleo de câmbio CVT, no meu caso que é uma scooter, né? Então o CVT aqui no caso. Pastilha de freio, como é que tá? Sua pastilha aguenta 4.000 quilômetros? Você precisa saber. Pneu, seu pneu vai aguentar 4.000 quilômetros? Suporte de celular e GPS, o suporte que você tem é firme? Ele vai te ajudar? Tempo de revisão e distância, esse é um item importante. Então vamos imaginar que você faz a revisão de 5 em 5.000 e você falta 2.000 quilômetros para fazer a revisão. Se você viajar hoje para 4.000 quilômetros, você perde a revisão no meio do caminho. Dependendo para onde você for, você vai ter que parar para fazer a revisão, ou você para fazer a revisão,
ou então você espera para sair, né, para poder fazer a sua viagem. Ou, né, você perde a revisão também, se você não pensar nisso. Então, isso é um item importante, o tempo de revisão. E se você usar um baú e alforge, verificar se está tudo preso. Aqui você pode preencher, eu posso colocar qualquer coisa aqui, tá? Isso aqui é bastante pessoal. Outro ponto importante, documentação. Então, no meu caso, que eu vou para o Uruguai, eu preciso de passaporte, comprovante de vacinação, contrato social da empresa, porque minha moto está no nome da minha empresa, então eu vou precisar disso. Documento da moto, tá? Dinheiro, eu não coloquei aqui carta verde, que precisa de carta verde, estou aqui já digitando no meu, e a carteira de habilitação, que não tinha colocado. Vejam isso. O documento já está lá guardadinho, mas eu não coloquei na planilha, tá? Então eu acabei de colocar na minha. Bom, para vocês vai aparecer aqui, mas é porque eu estou falando, já vou colocar com tudo completinho. Itens do piloto. O que é isso? O que você precisa para levar para esses dias? Calça, meia, cueca, camiseta, chinelo, bota de borracha, boné, óculos, protetor solar, enfim, tudo isso é importante você colocar. Capa de chuva, segunda pele. Como que vai estar a temperatura do local que você vai? Então você vai entrar e vai estudar a temperatura e aí você vai saber se você vai levar segunda pele, quantas segundas peles você vai levar, meia quente, bota de borracha, luva de inverno, luva de borracha, jaqueta da moto, calça da moto, pinlock no capacete, pessoal. Para mim é extremamente importante que se você pegar muita chuva, muito frio, vai embaçar seu capacete. Então colocar um pinlock. Pinlock, para quem não sabe, é aquela película anti-embaçante, né? Qual é o seu capacete? Ele é ideal para uma viagem dessa? Lenço umedecido, de repente, enfim, né? Você vai colocar os itens do piloto. Caso você vá com garupa, seria interessante que seu garupa também preenchesse o dele, porque ele precisa saber o que ele precisa. Porque imagina uma viagem em que você leva tudo e teu garupa não leva uma luva, ele não leva uma bota, uma segunda pele. Você vai ficar pilotando sabendo que tua esposa, de repente, ou teu marido, ou namorada, enfim, está atrás de você passando necessidade, o que você vai fazer? Ah, eu estou bem, mas e ele? Tá? Então é importante que ele faça isso. Outro ponto importante, itens de tecnologia. Cara, você vai gravar viagem, você vai levar o quê? GoPro, acessórios, adaptador de tomada, bateria extra, cabo, micro USB, mini USB, cabo USB-C, carregador, cartão de memória, o dongle do cartão, que é uma coisa que eu uso, fone de ouvido, a câmera, GPS, microfone, notebook, tablet, enfim. É importante que você coloque tudo isso também na sua planilha. E por último, que não é meu caso, dessa vez, pessoal, porque eu acredito que isso vai acontecer, itens para camping. Barraca, fogareiro, garfo, faca, saco de dormir, lanterna, enfim. Quais são os itens de camping que você precisa para uma viagem dessa? Bom, feito tudo isso, e o meu já está terminado, eu fui para a bagagem. E aí, bagagem e posteriormente a moto. E isso vai ficar para o próximo vídeo. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima. Um abraço.